você ligado no canal 22 da Please TV. Nós estamos iniciando nesta segunda-feira, 2 de fevereiro, a mais um Please Esportes, ao lado do Silas Resco, do Toninho Campos. E a gente já começa falando, né, do grande acontecimento que tivemos ontem, na parte da tarde, principalmente no Estádio Municipal Tenente Carriço, a presença da equipe do São Paulo, vindo a Penápolis pelo Campeonato Paulista 2015, para enfrentar a equipe do Clube Atlético Penapolense. Um público que não foi divulgado oficialmente, né, Silas? E inclusive também a arrecadação, mas até o próprio presidente do Clube Atlético Penapolense, ele falou entre 9 e 10 mil pessoas no Estádio Municipal Tenente Carriço. Mais ou menos eu acho que fica por aí, porque tivemos em alguns lugares aí sobrando, né, para torcedores do São Paulo e também torcedores do Clube Atlético Penapolense, mas foi uma festa maravilhosa. Apenas que o nosso Clube Atlético Penapolense começou o campeonato em casa, mas pegando uma das principais equipes do futebol brasileiro. São Paulo, uma equipe muito bem montada, vai disputar a Libertadores de América. O Muricy não aliviou, como a gente havia dito, só o Ganso e o Souza que não entraram em campo por conta aí de desconforto, né? Dores musculares. Os demais todos participaram pela equipe do São Paulo. E você pegar um São Paulo, né, Silas, uma grande equipe no começo da temporada, embora os dois também tenham tido o mesmo tempo de preparação, mas muito maior dificuldade para a equipe do Clube Atlético Penapolense, pois nesse ano, com exceção do Jailton, do Gualberto, né, e o Fernando, que entrou no segundo tempo, os demais jogadores todos, cada um veio de uma agremiação. Esse tal do entrosamento ainda tem que se dar um crédito ao técnico Narciso, aos jogadores do Clube Atlético Penapolense, de mais 3 ou 4 jogos. Não é assim. Amistoso é amistoso. Jogo oficial é jogo oficial, as coisas se complicam. No primeiro tempo, o Clube Atlético Penapolense foi muito bem em relação ao São Paulo. Acabou, é verdade, perdendo o primeiro tempo pelo placar de 1-0. O técnico Narciso levou a equipe para o vestiário para tentar modificar o placar e logo no comecinho do segundo tempo toma o segundo gol e a partir daí as coisas ficaram complicadas para a equipe do Clube Atlético Penapolense. Nós vamos aqui compartilhar com o Silas para saber a opinião do Silas a respeito. Eu acho que a partir daí tomou o segundo gol, o Narciso foi bastante rápido, processou as alterações, tirando jogadores realmente que não estavam rendendo aquilo que a gente esperava, já um pouco cansado. Dos 3 que entraram, a grande surpresa para mim particularmente foi a produtividade apresentada pelo Fernando. O Fernando começou a correr o campo todo, por dentro, pelas laterais e apresentando inclusive-se no ataque para bater a gol. Silas, 3-1 para a equipe do São Paulo. Eu até havia dito ontem, eu transmiti o jogo pela Ativa FM, até acabei dando gol, né, para o Reinaldo. O Guilherme Cereto acabou dando gol contra, porque para mim a bola estava em direção ao gol, só houve um desvio, mas quando em direção ao gol, acredita-se o gol para quem chuta, mas ele colocou o gol para o Jailton, o zagueirão do Clube Atlético Penapolense, o grande Jailton, né, que acabou fazendo gol contra. Então ontem, 3-1 para a equipe do São Paulo. Eu gostaria que você, Silas, fizesse aí a sua avaliação, a sua análise a respeito do Clube Atlético Penapolense, do São Paulo, do resultado e também da presença do público ontem no Tenentão, Silas. Um abraço a todos. O jogo foi bastante distinto, né? O Penapolense entrou, na minha opinião, muito bem, até os 30 minutos do primeiro tempo, jogou de igual para igual, teve no mínimo 3 grandes oportunidades que, se tivesse sido convertido em gol, a história do jogo teria sido outra, mas infelizmente, no geral, o Penapolense foram 16 ataques e o São Paulo 7. Só que o São Paulo foi mais eficiente. O São Paulo, nas 7 vezes que foi ao ataque, fez 3 gols. O Penapolense, nas 16 ou 17 vezes que foi ao ataque, conseguiu fazer apenas um gol. O resultado, apesar de nós não gostarmos e até estarmos esperando um outro resultado, pelo menos um empate, por se tratar de um jogo de estreia de campeonato contra uma das maiores equipes do Brasil e talvez do mundo, pode ser considerado normal, né? Um 3-1, uma derrota dentro de casa, pode ser considerado normal. Mas, ao meu ver, se nas oportunidades criadas, que foram criadas, se tivesse sido convertido um gol, a história teria sido outra. Quanto ao público, né? Um público excelente, foi um público de aproximadamente 9 mil pessoas, a renda ultrapassou os R$300 mil. Foi considerado dentro da expectativa inicial da diretoria. Alguns pontos para o jogo contra o Palmeiras, né, o próximo jogo grande, contra o time grande, é 22 de fevereiro no Tenentão.
alguns pontos talvez precisam ser revistos, né? A entrada, o pessoal que o sócio torcedor reclamou bastante, que teve apenas uma entrada para os sócios torcedores, eles acabaram, o torcedor comum que comprou o ingresso teve um acesso mais fácil do que o torcedor, sócio torcedor. E também alguns pontos, né, que foi discutido, agora dia 5 vai haver uma outra reunião para discutir a segurança para o jogo do Palmeiras. Quando foi discutido no jogo contra o São Paulo, ficou acertado que a polícia não iria permitir a ação de flanelinha, mas na prática não aconteceu nada disso, o pessoal nadou de braçada, né? Quem foi lá no estádio, desde de qualquer canto que se fosse para o estádio, tinha os flanelinhas que orientava e queria dinheiro para cuidar do seu carro. Chegaram a utilizar o estacionamento da Santa Casa, prejudicando o pessoal que tem familiares, um parente doente lá. Isso daí é um ponto que para o jogo do Palmeiras também terá que ser revisto. E outro ponto que eu achei, que eu estranhei também, que normalmente já é por norma, né, da segurança, que se libera uma torcida primeiro, né, no caso a torcida da casa, ou se no caso tiver pouquinhos torcedor visitante, libera-se um, depois libera outro. E foram todos liberados ao mesmo tempo, felizmente não ocorreu nenhum, mas eu saí do estádio para ir para minha casa, eu passei por dentro da torcida inteirinha de São Paulo. Não, eu estava com a camisa da diretoria do Penapolense, né? Não tive nenhum problema, ninguém provocou, ninguém falou nada, não teve problema nenhum. Mas poderia ter tido. Então eu acho que para o jogo contra o Palmeiras seria melhor prevenir do que esperar estourar uma confusão para depois ter que a polícia agir, aquela coisa. Eu não sei qual foi o motivo de terem liberado antes, junto. As duas torcidas saíram juntas. Felizmente, pelo que eu saiba, não ocorreu nenhum incidente, né? Mas poderia ter ocorrido. Ô Silas, na verdade é o seguinte, você tocou em dois pontos que precisam ser corrigidos. Primeiro, eu cheguei no estádio municipal por volta de 1h40 da tarde, 13h40. Eu fui bem mais cedo, fui de carro. Você disse, para encostar o carro, é verdade, ali no estacionamento que é para os usuários da Santa Casa, já estavam os flanelinhos ali pedindo, tomando, a rua inteira é tomada. Daí eu vim pela Avenida Santa Casa, tive que inclusive trocar algumas gentilezas com o rapaz, encosta aqui, falei, mas eu vou encostar, mas nada a pagar, rapaz. Isso aqui é uma rua, ela não está ela está liberada para se colocar em qualquer lugar e não tem o porquê de você querer cobrar. Mas eu pensei melhor e coloquei meu carro dentro do espaço ali onde estava aquela barreira ali, porque a gente ia trabalhar e coloquei mais próximo. Mas eu percebi que as pessoas que estavam chegando de carro estavam tendo esse problema. Uma outra coisa que você tocou no assunto, um portão único para os sócios que compraram o passaporte. A verdade é que faltou um pouco mais de atenção, às vezes, das pessoas, né, que tomam conta da portaria, porque em todos os anos anteriores era 100, 150, 200, 300 sócios torcedores que compraram. Este ano já passou de 2.000 torcedores que compraram o passaporte. Vamos ver, se todos foram ontem para ver o São Paulo e o Penapolense, 2.000 pessoas para passar para um único portão. Fica complicado, então tem que se estudar, colocar um portão a mais, né, de acesso, ou, excepcionalmente, para os sócios que tem o passaporte, abrir uma hora antes, sei lá, tem que se estudar alguma coisa para não ficar aquela aglomeração, né, e aí causar um desconforto. Inclusive tem pessoas, né, pais que levam filhos para assistir o jogo e começa a ter problema, um calor danado. Então essas coisas eu acho que tem que ser revista e você tocou bem no ponto. O policiamento também tem que pensar no fator de segurança, reter uma torcida 40 minutos lá dentro, liberar uma para que não se encontre na rua. Graças a Deus nada aconteceu de anormal, exceção feita a torcedores do São Paulo, acho que de 2 ou 3 torcedores, que naquela loucura de procurar o ídolo, quando o Rogério Ceni passou, o Luiz Fabiano passou, eles acabaram quebrando, né, aquela grade de proteção ali, rasgando aquela lona que protege o túnel. Na realidade eu estava lá e eles começaram a rasgar, né, vários pontos para poder enxergar. E o doutor Nilson vai levar isso junto à federação para que seja ressarcido pelo São Paulo Futebol Clube. Eu tenho certeza que o São Paulo vai pagar, porque normalmente existe dentro do regulamento alguma coisa nesse sentido de que a torcida que provocar prejuízo no estádio do visitante acaba pagando. Então São Paulo vai ter que repor, não sei se é 10 ou 20 ou 100 ou 200 ou R$1.000 ou R$2.000,
mas o São Paulo vai ter que repor esse dinheiro para a diretoria do Clube Atlético Penapolense. No mais, foi uma bonita festa, eu acho que o estádio do Penapolense, o Tenente Carriço, com exceção, eu sempre digo, né, com exceção na entrada, daquela arquibancada atrás do nosso gol principal de entrada, que ela ficou numa altura muito baixa, e ela quebra, né, a beleza do estádio, mas com a inauguração ali dos camarotes da família Colnaghi, o estádio ficou, né, imponente, muito bonito, comentado até a beleza por parte da grande imprensa que veio de São Paulo. Nós tivemos ali ontem, né, pela primeira vez ali narrando pela Ativa, com a nossa equipe esportiva, e a gente vai acompanhar todo o campeonato, né, e tivemos, né, prazer de conversar com algumas pessoas, com o Theo José, com o Everaldo, inclusive o Theo José acabou dando uma entrevista para a Ativa e ele estava relatando mesmo que algumas coisas têm que ser feitas. Eles reclamaram demais do calor, eles até cobraram, né, ventiladores ou ar-condicionado, porque o pessoal sabe como é que é. Ele tem todo o conforto, é diferente da gente. E eles reclamaram nesse aspecto, mas o calor estava para todos nós, inclusive também para eles. Muito mais complicado para eles que a temperatura deles na capital um pouco mais amena, né, Ciro? Então o cara reclama. Tanto é verdade que o Guilherme Sereta de Lima, ele deu 2 paradas para hidratação, no primeiro e no segundo tempo, ele também reconhecendo que a temperatura estava muito elevada e o jogo começou às 17 horas. Penapolense apresentou-se pela primeira vez oficialmente para o seu torcedor, mas já teve pegar o São Paulo pela frente, uma belíssima equipe do São Paulo, que não está ainda no seu todo preparada, mas tem o Muricy Ramalho, que vai colocar essa equipe para disputar Campeonato Paulista, Libertadores de América, Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Então São Paulo é grande, né? É muito grande o São Paulo em relação ao nosso Clube Atlético Penapolense, mas o CAP fez, né? Tentou pelo menos, né, enquanto teve perdas, correr, bloquear a equipe do São Paulo. No primeiro tempo, a Penapolense apresentou-se muito melhor do que o São Paulo, mas o São Paulo teve a felicidade através de um chute de longa distância do Michel Bastos. Segundo o nosso repórter lá, o Eduardo, o goleiro Leandro estava encoberto ali por muitos jogadores à sua frente. Ele foi para a bola, mas chegou um pouco tarde. E o Michel Bastos, o melhor jogador para mim do São Paulo, acabou fazendo 1-0. Depois o Penapolense voltou no segundo tempo, né, Cidas, para tentar buscar o empate. E já tomou o gol. No primeiro minuto. Do Fabuloso, o gol de número 200 do Fabuloso, em 349 jogos, me parece que a camisa de São Paulo, ele fez o gol de número 200, esse gol que ele festejou muito, depois foi ele o maior, né, procurado ali pela imprensa para justificar o seu gol de número 200 com a camisa de São Paulo. E uma outra coisa que chamou a atenção para os torcedores de São Paulo, né, foi a felicidade deles ontem irem ao Estádio Municipal Tenente Carriço para ver o Rogério Ceni pela última vez, profissionalmente dizendo, vestindo a camisa de São Paulo, né, Ciro? Pelo menos ao vivo, né? Digo... pessoalmente ali... Para quem não viu no estádio, porque agora, né, no caso assim, aqui em Penápolis, jogando pelo São Paulo para qualquer outra equipe, é isso que eu quero deixar registrado. O Rogério Ceni profissionalmente não vai jogar mais, porque afinal de no começo de 2016 ele já vai ter uma outra trajetória dentro do São Paulo, já está cuidando inclusive para ser treinador. Eu até acho que esse grande público que teve ontem no estádio, em grande parte foi por causa do Rogério Ceni, né? Você vê que a torcida ficou praticamente dividida, meio a meio, né? A torcida do Penapolense e do São Paulo, o estádio ficou dividido. E com o anúncio pela imprensa e pelo próprio a assessoria de imprensa do São Paulo, quando confirmou a presença de Rogério Ceni, a coisa inflamou mais, né? Você vê, eu pude observar no meu trajeto que eu moro perto do estádio e fui de carro até no CT e vim com o ônibus dos jogadores, fazendo a cobertura fotográfica dos bastidores, né? Desde a preleção, ao trajeto no caminho, até a chegada no estádio, e depois eu fui embora a pé do estádio para a minha residência, fui a pé. E você vê no caminho as placas dos carros de Rio Preto é o que mais tinha, mas você vê Palmital, Catanduva, toda a região veio prestigiar o jogo, e eu acho que em boa parte devido ao Rogério Ceni, né, que é um ídolo, é um mito mesmo, né? A gente não é São Paulino, mas tem que reconhecer que o profissionalismo dele. E o interessante, você vê, eu pude acompanhar o aquecimento dele. Ele se aqueceu dentro lá na quadra do Nagibão. E diferentemente, a primeira vez que eu vejo um aquecimento desse tipo na posição de goleiro, normalmente o goleiro, o cara chuta, né, ele vai se aquecendo, pegando a bola.
E ele tem um tipo de aquecimento, em certos momentos, que o preparador físico dá um chute mais forte, né? Dá um chute forte, e ele só rebate com o peito. Só com o peito e ombro. Dá aquelas boladas bem no peito. Uma coisa interessante, que eu não tinha visto assim. Normalmente é um jogador que ele trabalha muito bem com os pés, né? Então, de repente, esse negócio de recuo de bola, aquela coisa toda. Mas é uma pancada, né? É pancada, porque quando vem você tem que criar uma situação para dominar a bola. E o Rogério Ceni é um dos artilheiros de bola parada do São Paulo que não vai quebrar nunca. E você tem com muita propriedade, você disse, acho que 70% dos torcedores do São Paulo, a figura principal que eles queriam ver ontem no Estádio Municipal Tenente Carriço é o goleiro Rogério Ceni. Se bem que quando o Pato saiu do banco para aquecer, a rapaziada também gostou, né? E não veio o Ganso, que é uma das outras grandes figuras do São Paulo. Mas Muricy Ramalho esteve presente, né? Muricy Ramalho veio aí, muito educado, deu entrevista, respeitando as pessoas, reclamou demais do calor, não deixou também de reclamar da grama numa entrevista, que falou que essa grama não é a grama que se utiliza hoje, é uma grama um pouco mais pesada, mas ele elogiou. A nossa região, pelo que os especialistas falam, tem que ser essa grama aí, aquela Imperador, não sei qual que é o nome dela. Esmeralda, aquelas outras lá, se você aguar demais, ela apodrece. Se você, pelo calor da nossa região, precisaria aguar muito, molhar bem. Teria que ser um equilíbrio, né? E não se tem pelo sol. Mas não se tem. Então o gramado vai ser isso aí mesmo. Tá, mas coisinhas assim, né? Ele elogiou muito o estádio, está falando do calor e tal, mas o calor é para os dois lados. Mas o que nós agora pensamos, o próximo jogo, a gente vai falar os resultados todos, né, Cida? Depois vamos falar o próximo jogo, mas o Penapolense, o próximo jogo dele é na quarta-feira, às 19h30, no Moisés Lucarelli, onde os jogos do Red Bull serão mandados. O Silas vai passar os resultados todos, mas a gente lembra, o Red Bull, embora não tenha jogado bem, ele ganhou da equipe do Capivariano pelo placar de 1-0, por também um erro de arbitragem, porque o Capivariano fez o gol de empate, numa jogada em que o Fabiano Heller... É que na realidade o Bandeirinha já tinha parado a jogada. Já tinha parado, mas é que eu falo assim, o trio então errou, porque ali teria que deixar, porque foi tão notória que quando ele cometeu a falta, a situação era quase que 100% de conclusão do gol, ele matou a jogada e... que naquela jogada, o domínio já estava com o adversário, né? É que o zagueiro recuou para o goleiro fez lambança, mas nesse ponto já estava parado, o Bandeirinha já tinha... Só que aí acabou fazendo... E digo mais, você vai passar os resultados, eu digo mais, tá certo que o Penapolense pegou a equipe do São Paulo, tá certo que o Marília pegou lá no Taquerão a equipe do Corinthians, mas uma coisa, para quem assistiu um pouco e tal... O Marília está com um time muito fraco, tá? Muito fraco em relação às demais equipes. A gente viu todas as equipes da intermediária, que a gente chama, como disse o próprio Jailton, deu uma entrevista para o Eduardo no final, dizendo o seguinte, que a gente tenta ganhar pontos das equipes grandes, mas não é contra equipes grandes que a gente vai somar os pontos que precisa. Agora, os pontos das equipes que estão no mesmo nível... não pode perder nenhum ponto, ou melhor, não pode deixar de ganhar nenhum ponto em casa e tentar buscar ponto fora. Então na quarta-feira está aí a primeira oportunidade para a gente medir as forças, né, de duas equipes aí do mesmo nível no sentido de disputa do campeonato, e a equipe do Clube Atlético Penapolense vai para Campinas, mas tem um porém. O Red Bull já no primeiro jogo fora de casa já somou 3 pontos. Os resultados estão todos aí, o Silas vai passar para a gente e depois o Silas vai passar para a gente também a próxima rodada, que começa já na terça e será concluída na quinta-feira nesse meio de semana. O Bragantino jogando em casa contra o São Bernardo, ganhou de 1-0. O Rio Claro, que é um jogo que também merece comentário, é o time do Guaru, né, que saiu daqui do Penapolense. O time jogou muito mal. Foi um jogo muito fraco. Só fazer um adendo, esse jogo, como o Chimitão, Augusto Chimitão de Rio Claro, está com problemas... Já foi liberado. Aí o jogo foi mandado no Major Levi Sobrinho em Limeira. Mas o time do Rio Claro, aparentemente, pelo menos jogou muito mal, perdeu de 1-0 do Botafogo, que também é um time também que não mostrou nada, mas ganhou o jogo. O Grêmio Osasco perdeu do Palmeiras por 3-1. O Capivariano, jogando em casa também, perdeu para o Red Bull de 1-0. O Red Bull, próximo adversário, apesar de ter um bom toque de bola e tudo, mas não demonstrou assim ser um time muito acima da média. Então, eu acho que para o Penapolense ir lá e surpreender não é difícil. O 15 Piracicaba foi surpreendido em casa, perdeu para o Mogi Mirim de 1-0. O Penapolense perdeu... Joguinho ruim também esse. Joguinho ruim.
Joguinho ruim. O Penapolense perdeu de São Paulo 3-1, conforme comentamos. O Corinthians derrotou o Marília 3-0. O Santos derrotou o Ituano 3-0. O Linense foi a Sorocaba, empatou com o São Bento em 0-0. E um resultado que surpreendeu, a Portuguesa, segundo a imprensa, os jogadores estão há vários meses sem receber salário, foi até Campinas, o Moisés Lucarelli, e derrotou a Ponte pelo placar de 3-2. Interessante que a Ponte Preta, ela perdeu alguns jogadores. O próprio Cafu, que veio jogar para o São Paulo ontem, o goleiro Roberto, mas ela fez uma reposição de 9 ou 10 contratações. A Ponte Preta está se armando muito bem para o Campeonato Paulista e ela voltou a disputar o Campeonato Brasileiro da Série A. Só que a Ponte Preta, ela me parece que houve assim, um certo desrespeito com a Portuguesa, porque a Portuguesa está numa situação realmente, né? Campo tudo deteriorado, jogadores não recebem, contratações humildes, mas foi para Campinas e de virada ganhou a Portuguesa, ganhou da Ponte Preta pelo placar de 3-2. Para mim, foi o resultado mais surpreendente da rodada, né, Ciro? Com certeza. Na próxima rodada, vamos para a próxima rodada do meio de semana, né? O São Bernardo, que perdeu, pegará o 15 Piracicaba, que também perdeu em casa. Esse jogo é 19h30. O Ituano pega o Bragantino às 17 horas. São Paulo pega o Capivariano às 19h30. Marília e Rio Claro jogam às 19h30. Às 22 horas, a Portuguesa pega o São Bento. Mogi Mirim enfrenta o Santos às 22 horas. Às 19h30, Red Bull e Penapolense no Moisés Lucarelli em Campinas. O Red Bull, segundo o comentário, está tentando transferir os jogos dele para o Pacaembu. Mas este jogo, excepcionalmente, é Campinas, né? Mas os próximos talvez sejam no Pacaembu. O Palmeiras, às 19h30, isso já na quinta-feira, pega a Ponte Preta. Também na quinta-feira, às 21 horas, o Botafogo pega o Audax. E o jogo seria Linense e Corinthians, foi transferido para o dia 26 devido ao Corinthians estar disputando a Libertadores. Início da Libertadores. Então, torcedor do Clube Atlético Penapolense que nos acompanha aqui no nosso programa do Plis Esportes na Plis TV, não deverá jamais ficar apreensivo. É lógico que tem alguns torcedores que cobram mais do Clube Atlético Penapolense, mas a verdade é que ontem o Penapolense, o resultado em si para mim foi normalíssimo, né? O resultado 3-1 para São Paulo, se fosse até um pouco mais, tudo bem, poderia ser 3-2, só que o que a gente passa a observar daqui para frente é o comportamento de alguns jogadores, né, no elenco do Clube Atlético Penapolense, para saber se a gente conseguirá somar os pontos necessários em casa. A gente vai ter uma sequência boa agora. A gente sai na quarta-feira para pegar o Red Bull. Se a gente conseguir um empate lá, é um grande resultado. Depois a gente joga no domingo e no meio da próxima semana, contra Ituano e contra o São Bernardo aqui. Esses dois jogos em casa é o tipo do jogo que a gente não pode deixar de somar os 3 pontos. Aí a gente sai para jogar com o Mogi Mirim. Na sequência recebe a equipe da Sociedade Esportiva Palmeiras dia 22 de fevereiro. É bom também que se diga, Silas, que o jogo do Palmeiras aqui contra o Clube Atlético Penapolense, o público será bem maior do que o público do São Paulo, por duas colocações que eu faço. Primeiro, o Palmeiras ter feito 19 contratações, está trazendo um baita de um elenco, né? Um Zé Roberto aí dando show com seus 40 anos, e o Palmeiras oficialmente nunca ter vindo a Penápolis disputar um campeonato paulista. Então essas duas coisas vão chamar a atenção de toda a região e de cidades de outros estados, né, do Paraná, do Mato Grosso, de Minas. Eu tenho certeza que virão para cá muitos palmeirenses para acompanhar a equipe do Clube Atlético Penapolense contra o Palmeiras. Então, até lá o Penapolense vai passar pelo Red Bull, pelo Ituano, vai passar pelo São Bernardo e passar pelo Mogi Mirim. Muito provavelmente a gente tem que chegar contra o Palmeiras com 7 ou 8 pontos ganho para a gente estar bem nesse Campeonato Paulista. E eu acho que, conhecendo muito bem como eu conheço o Dr. Nilson, ele está muito antenado e a qualquer momento poderá pintar aí algumas contratações pontuais para se preencher. O Penapolense inscreveu 18 jogadores, você sabe, tem mais 8 vagas a serem inscritas e não vai escrever esse ou aquele. Agora acho que o técnico trabalha, né, não sei como é hoje à tarde, já tem movimentação, amanhã pela manhã, depois viaja para concentração lá próximo ou até em Campinas para pegar a equipe do Red Bull, que venceu o primeiro jogo. O Red Bull venceu o Capivariano pelo placar de 1-0. Na quarta-feira o Penapolense vai para arrancar
pelo menos um empate para a gente fazer o primeiro pontinho. Nós vamos trazer para você na quinta-feira resultados e comentários deste jogo e lá estarei junto com a equipe esportiva da Rádio Ativa para transmitir esse jogo. É o que nós tínhamos aqui e agora puxamos da YouTube, né? Toninho fez um trabalho, a gente vai, para finalizar o programa, você vai ver todos os gols de Palmeiras e Audax, Santos e Ituano, Corinthians e Marília, Penapolense e São Paulo, aqui pelo nosso programa Plis Esporte, na sua Plis TV. Silas, obrigado, a gente volta na próxima quinta-feira para comentar muito mais de Clube Atlético Penapolense no Campeonato Paulista 2015. Um abraço a todos e até lá. Dá uma olhada aí quem é que está ali à disposição do Tite, né? Para essa partida, o zagueiro escorregou ali. Escorregão ali do Marcos Vinícius, hein? Que perigo. Bom, olha que chegada boa, Renato Augusto. A bola bateu no zagueiro, voltou e bateu no jogador do Corinthians. E ele até sentiu ali a pancada, né? Tiro de meta para o Marília. Que lance curioso, hein? Olha aí, ó. Jadson. Bola pro Guerreiro. Gol! Renato Augusto para o Corinthians. Que toque na saída do goleiro e que bola enfiada pelo Jadson. O Eberson vai tocar pro Jadson. Você tá conferindo aí, ó. O Renato Augusto se projeta, bola para ele, olha o toque para tirar do goleiro e para fazer 1-0 para o Corinthians. O primeiro gol do Corinthians no Campeonato Paulista 2015. Elias, boa devolução, lance bom para o Corinthians, ele tenta devolver. O zagueiro estava no chão, a bola foi rolada e foi travado ali agora o atacante Guerreiro. O jogador do Marília chegou travando ali a finalização do Guerreiro, né? Acabou até levando a pior. Tá aí o lance do Elias, ó. E o jogador do Marília deslizou ali no gramado e teve torcedor até que pediu um toque. E seria pênalti então se o árbitro entendesse assim, né, William? O que você achou? Achei que foi lance normal. O árbitro, na minha visão, interpretou bem. Boa escapada aqui do Deca, chega bem o lateral, tocou pra dentro, a bola passou pelo Leandro Costa e vai em tiro de meta. Perigaço agora pro goleiro Cássio, a gente tá mostrando como é que foi, ó. Avançou aí o Deca Bahia e o Leandro Costa tentou um toque de letra ali pra fazer o gol, hein. Olha o Fagner avançando bem aqui pela direita, mas tem 3 jogadores do Marília, ele saiu de 2. Foi bem, colocou lá dentro, Rafael Mineiro manda para escanteio. Que jogada do Fagner aqui pela direita, ele tinha 3 jogadores do Marília, dá uma olhada, ó. Num combate direto, 2. Escapou dos 2 jogadores e meteu para dentro da pequena área. Olha o Jadson. Vai se desvencilhando de vários adversários. Bola para o Sheik. Chegou, invadiu, bateu e errou. Tiro de meta para o Marília. Mas que jogada do Jadson. O William, olha a bola que ele enfiou. Jadson é um jogador muito talentoso. Começou muito bem quando chegou no Corinthians. Deu uma caída, mas a gente vê o que ele fez com a bola. Agora, ele não tocou para o Guerreiro, que estava impedido. Esperou, tocou para o Emerson, deixou o Emerson na cara do gol. Conseguiu descolar um cruzamento, toque de cabeça do Felipe, bateu pro gol, bateu para fora Gilberto Trindade. Ele ficou de frente pro gol e a bola ficou para ele. Dá uma olhada como é que foi, ó. Felipe tira e a finalização do 10 do Marília. Bola pro Deca Bahia, de primeira, levantou e o Cássio ficou apavorado, né? O árbitro está dando escanteio, atendendo lá o assistente, atendendo ao bandeiro. O Cássio está dizendo que não tocou na bola. Mas a arbitragem está confirmando o escanteio para o Marília. Quando o Deca bateu na bola aí, ó. Ela fez a curva com o efeito, né, William? Mas para sair do gol e não para fechar para o gol, né?
Sheik dominou, girou o corpo, enfiou a bola para o Jadson e o goleiro Marcelo trabalhou. Chegada fulminante agora do Corinthians. Jadson levantou para o Elias. E o goleiro não toca na bola, segundo o árbitro, e é tiro de meta. Dá uma olhada aí, ó. Bola do Jadson, levantamento, toque de cabeça do Felipe. A bola passa perto da trave direita do goleiro do Marília. Vai arriscar, bate, desviou! Gol! Do Corinthians, Fagner. 11 minutos do segundo tempo, arriscou de longe, a bola desviou. E a torcida do Corinthians comemora o segundo gol aqui na Arena. Fagner. Corinthians 2-0 no Marília. Guerreiro já abriu ali pela direita, Renato tá rolando exatamente para ele, arrumou, vai bater, bateu! Gol! É Guerreiro, é Corinthians aqui na Arena. 13 minutos, 2 minutos depois do gol do Fagner. Guerreiro estava querendo fazer, arriscou de longe agora há pouco e recebeu essa bola com açúcar do Renato Augusto. Aí o Everson arrumou para bater, no último toque a bola escapuliu, né? Ficou difícil para ele ter equilíbrio e bater forte pro gol. De pé direito, ele mandou a bola pro Jadson com o peito, ajeitou lá pro Guerreiro. Olha o toque, que devolução espetacular, ele bate, o Marcelo defende. Jogadas de efeito, jogadas bonitas aqui por parte do Corinthians, hein? O zagueiro do Marília tentou fazer a linha, se ele toca. Palmeiras leva a vantagem. Leandro Pereira para o Alione. Leandro Pereira já correu. Foi lá para a área, a bola tocada para ele. Gol do Palmeiras. É dele. É de Leandro Pereira. É o primeiro gol do Paulistão de 2015. É do Palmeiras num contra-ataque encaixado com perfeição. Numa troca envolvente de passes. Arrancada do Alione. O deslocamento preciso do Leandro Pereira. E o tapa na bola para tirar do lance o goleiro Felipe Alves. Palmeiras 1. 0 para o Audax, está marcado o primeiro gol do Paulistão de 2015. Já parte para o contra-ataque com o Alione. Vai para cima do zagueiro Bruno. Levantou, colocou na área, Robinho matou, vai marcar. Gol do Palmeiras. É dele. É de Robinho aos 13 minutos do primeiro tempo, aumenta para 2-0. Osvaldo aplaude. E o Robinho foi lá mostrando o Alione, que fez toda a jogada, levou a bola na grande área e fez um passe na medida pelo alto para o Robinho, que matou no peito com categoria e jogou no cantinho. 2 para o Palmeiras, 0 para o Audax. Arrasador o Palmeiras. O início do Palmeiras é espetacular. Tá? Pênalti não marcado pelo Thiago Duarte Peixoto. Aí vem o Palmeiras de novo. Olha a bola. Maicon Leite, a chance. Pode se redimir. Bateu! Gol do Palmeiras! É dele! É de Maicon Leite aos 35 minutos. Respirou fundo, respirou aliviado o Maicon Leite. Se redimiu do lance anterior. Olha aí, o Palmeiras pressionou na saída do arremesso lateral. A bola roubada, rolada para o meio. Maicon Leite, frente a frente, calibrou o chute, disparou a bomba no ângulo. 3 para o Palmeiras, 0 para o Audax. E mais uma vez, uma boa jogada, um gol do Palmeiras que sai após uma pressão de marcação. O Palmeiras adota uma estratégia muito legal, é a melhor diante dessa proposta de jogo. Ali pela meia, limpou bem a jogada.
Boa bola aqui pro Giovani. O Lucas Lima tá aqui na direita. Ele trouxe pro pé esquerdo, arriscou, golaço! Gol do Santos! Geovânio! Marca de 6 minutos. Na primeira pontada mais importante, no primeiro chute a gol do jogo. Festa do torcedor do Santos. Geovânio trouxe para o pé esquerdo e arriscou, soltou a bomba. Ela fez uma curva incrível, foi lá para o canto direito do goleiro Diego. O Santos começa bem. Não começou com o pé direito, porque o chute foi de esquerda, mas foi um golaço do Giovani. Giovânio, 1-0 no BH. Ele improvisou e acabou consertando uma jogada que no início... Pode sair o tiro direto, pode sair o cruzamento. Vamos ver. O Lucas pode rolar para o Chiquinho, que é canhoto. Luiz autorizou. Lucas Lima bateu direto, sobrou na barreira. Chiquinho, direto, golaço! Gol do Santos! Chiquinho. Como é bom estrear fazendo um gol e que golaço! Uma paulada de perna esquerda. Chiquinho é celebrado pelos jogadores do Santos. O Santos faz 2-0 na Vila Belmiro. Esta do torcedor era Lucas. Ele pega de primeiro. Chá comigo. Mandou uma paulada de perna esquerda. Faz um lindo gol, Chiquinho. 2 para o time do Santos, 0 para o Ituano. Noriega, você que pega bem de fora da área, sabe como é difícil acertar uma bola dessa, hein? O cara tem que ficar muito feliz. Pegou, por isso que ele está comemorando com essa alegria toda. O Chiquinho aí logo de cara na estreia. Merece, porque pegou. O pessoal antigamente dizia pegou com... Mas tá tentando de novo agora. Olha o Lucas Lima chegando para dentro da grande área. Travou o Leonardo, olha a sobra, Giovânio! Gol do Santos! Outra vez, Giovânio. 10 minutos do segundo tempo. O Santos amplia na Vila Belmiro. Cobrança de lateral do Vitor Ferraz. Aí o Giovânio trouxe por dentro, rolou. A chegada do Lucas Lima, ele foi travado. A bola sobrou para o Giovânio. Teve calma, olhou para o goleirão. Bateu no canto esquerdo. O Santos faz o seu terceiro gol. O segundo do Giovânio. 3-0. E aí, Noriega? Rapidinho, Milton. Aquele lance para mim não foi pênalti. E na sequência o Giovânio mostrou que tem muita qualidade para bater na bola com esse pé esquerdo. Jogador que teve um grande campeonato.
Toda a linha de bicicletas masculinas, bicicletas de trilhas e bicicletas elétricas com os melhores preços da cidade e região. Na Cruzeiro, você parcela sua bike em até 12 vezes nos cartões Visa ou Mastercard. Na Cruzeiro, você encontra a melhor assistência para a sua bike com profissionais treinados na fábrica. Cruzeiro Bikes, 32 anos, sempre inovando com qualidade. São 4 lojas preparadas para melhor atender. Loja 1, 2 e 3, na Rua Doutor Mário Sabino, 1143, 1179 e 1098. Loja 4, Rua Rio de Janeiro, 495. Disque Bike, 36525781. Site cruzeirobike.com.br. Espera por você, Drogaria do Laranja. 24 horas, o melhor preço. 24 horas, o melhor atendimento. 24 horas cuidando da saúde e do seu bem-estar. A drogaria da família. Drogaria do Laranja. Silas Hash Produções Fotográficas. Eternizando seu momento. Telefones 18 3652 3635 e 99746 8173. Em Penápolis, www.fotosilashash.com.br.